Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária em 4 de junho de 2018. Agradecemos a presença de todos que estão compondo a nossa galeria e solicito ao vereador, primeiro secretário João Alexandre, que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmo 120. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir aquele que te guarda, o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado, de dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como houve entendimento das senhoras e senhores vereadores, ficou combinado de que nenhum faria uso da palavra no horário do expediente e na explicação pessoal. Em razão disso, essa presidência dispensa o sorteio. Passamos ao expediente. Em discussão, em votação, a ata da sessão anterior. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. As senhoras e senhores vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do expediente, ofícios do Executivo, correspondências, projetos de lei, emendas e requerimentos. Mais uma vez, boa noite a todos. Ofício 162, 2018, pelo presente, atenção ao requerimento 296, 2018, de autoria dos vereadores José Aparecido da Silva, Silvio Fernandes e Natal Altieri Fagnani, onde a Comissão de Serviços e Obras Públicas desta Câmara de Vereadores solicita informações sobre a previsão de obras de recapeamento asfáltico nos bairros Residencial Morada do Sol 4. A Prefeitura de Cianorte, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro das suas atribuições e competências, informa que está em fase de elaboração de projeto nesta Secretaria obras de recapeamento em diversos bairros de Cianorte, inclusive nas vias públicas pertencentes à região do Jardim Morada do Sol 1, 2, 3 e 4, especialmente naquelas ruas mais atingidas cuja vida útil do pavimento já encontra-se comprometido, como também naquelas que foram danificadas pelas fortes chuvas ocorridas no município nos últimos anos. Certos de vossa compreensão, apresentamos nossas considerações, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Nelson Magrum Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Está à disposição dos vereadores os anexos a esta resposta. Ofício 160, em atenção ao requerimento 302, 2018, de autoria do vereador Vitor Hugo D'Avanço, o qual solicita informações sobre a indicação de logradouro público para a instalação de 3 luminárias fotovoltaicas. A Prefeitura Municipal, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro de suas atribuições e competências, informa que precisamos de mais ou maiores informações das luminárias como modelo, tamanho, potência da lâmpada, para assim analisarmos um local apropriado para o pleno funcionamento do produto. Certo de vossa compreensão, apresentamos nossas considerações, permanecendo à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo Ganancin, assessor especial de desenvolvimento, e Nelson Magrum Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Convidamos Vossa Senhoria para participar da 3ª Conferência Nacional da Educação, CONAI, etapa intermunicipal, com o tema central: a consolidação do Sistema Nacional de Educação,
SNE, e o Plano Nacional de Educação, PNE, monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica. As inscrições estão sendo feitas entre os dias 14 de maio e 11 de junho de 2018 até às 16 horas pelo link que segue em anexo. Local: Anfiteatro do Colégio Estadual Cianorte, na Avenida São Paulo 263, data 14 de junho de 2018, início às 8h30, credenciamento, previsão de término às 17 horas. Ofício 152/2018, pelo presente, atenção, requerimento 279/2018 da vereadora Márcia Pereira, o qual solicita informações sobre a execução de obras de iluminação pública na estrada do antigo Campo Noroeste. A Prefeitura Municipal, neste ato, representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro de suas atribuições e competências, informa que está sendo desenvolvido um projeto para a estrada citada, sendo que uma parte da mesma, o projeto já está pronto, onde será realizada uma extensão de rede de baixa tensão para atender a iluminação pública no trecho. Já em outra parte da estrada estão sendo realizados estudos mais detalhados visando evitar danos à mata ali existente. Após a conclusão dos projetos e demais documentos técnicos, havendo saldo orçamentário, iniciaremos o processo licitatório. Certos de vossa compreensão, apresentamos nossas considerações, permanecendo à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo Ganancin, assessor especial de desenvolvimento, e Nelson Magron Júnior, secretário municipal de desenvolvimento urbano. Senhor plano secretário, apenas para convidar, queremos convidar o psicólogo Lucas Braibante Tomé Silva e o pedagogo Rodrigo Matias Teixeira para tomarem assento no lugar das autoridades. Fique à vontade, senhor plano secretário. E peço aos vereadores que acompanhem o Silvio e o Hugo Davanço. Ofício 165/2018, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador, que subscreve pelo presente atenção, ou melhor, a resposta para o vereador Dadá. Pelo presente atenção ao requerimento 281, ao qual solicita informações a respeito da existência de área destinada à construção de salão comunitário no Jardim Morada do Sol e Conjunto Aquiles Cômar. Esta prefeitura, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro de suas atribuições e competências, informa que o imóvel do município indicado para construção, inclusive com projeto em fase de elaboração, é a data número 08A da quadra 07 do Jardim Santa Felicidade, com área de 1.425,48 metros quadrados, conforme matrícula e mapas anexo. Atenciosamente, Algacir Bortolato, chefe da Divisão de Habitação e Urbanismo, Nelson Magron Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício 302/2018, em resposta ao requerimento 233/2018 do vereador Silvio Fernandes, no qual é solicitado para quando está prevista a execução da rede de esgoto sanitário no Jardim Mafra, na cidade de Cianorte. A Companhia de Saneamento do Paraná, através da Unidade Regional de Umarama, tem a informar o que segue. A Sanepar possui hoje um programa para ampliação da rede coletora de esgoto sem custo para o cliente, onde é fornecido um subsídio de 30 metros de rede por economia. Atualmente estamos executando as obras de ampliação de rede coletora no Jardim Vitória e está em fase de licitação a implantação de rede no Jardim Santa Mônica. Como o Jardim Mafra está acima desses loteamentos, se faz necessária a conclusão dessas obras para viabilizar o atendimento no mesmo. Estamos elaborando um estudo e, na sequência, um pedido junto ao Conselho do Meio Ambiente para a liberação da execução de um interceptor de esgoto necessário para o atendimento desta região. Diante dos trâmites necessários expostos acima, prevemos a implantação da referida obra de esgoto para o primeiro semestre de 2020. Sem outro particular para o momento, nos colocamos à disposição. Cordialmente, José Aparecido Fogaça, gerente da Unidade Regional de Umuarama. Ofício número 3384/2018.
Senhor presidente, Dirceu Silveira Manfrinato, presidente desta Casa de Leis. Cópia foi enviada também ao excelentíssimo senhor prefeito Claudemir Romero Bongiorno. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, descrição do objetivo construção de centro cultural, primeira etapa, número do contrato, segue em anexo, e também do convênio. Notificamos, vossas excelências, o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 28/5/2018 no valor de R$ 173.259,16, destinado a este município na conta vinculada do seu contrato, assinado em 17/12/2015 no âmbito do Espaços Culturais, sob a gestão MNC, agência 0569, operação 006, conta corrente que também segue na mensagem. Colocamos à disposição dessa Casa Legislativa para o que se fizer necessário por meio do telefone, que também segue. Respeitosamente, Noel José de Souza, gerente de filial, Gerência Executiva de Negócios do Governo Maringá, Paraná. Luiz Henrique Borgo, Superintendente Regional, Superintendência Regional Noroeste do Paraná. Ofício 154/2018, pelo presente, atenção ao requerimento 250/2018 e 264/2018, de autoria dos vereadores Dirceu Silveira Manfrinato, presidente, e também Vitor Hugo D'Avanço, vereador. Informamos que a Rua Joaquim Antônio Novo e a Rua Manuel Francisco Rocha estão localizadas no loteamento Novo Centro Complexo Industrial do Vestuário. Bairro este implantado às margens da rodovia PR-323, saída para Maringá. Esclarecemos que estes loteamentos possuem problemas no seu sistema de drenagem que impedem, nesse momento, a execução da pavimentação asfáltica nas vias do bairro. A galeria existente não destina de forma adequada as águas pluviais coletadas no loteamento, como também não possui ligação a nenhum emissário ou a qualquer outro sistema de drenagem urbana existente. Um estudo preliminar já foi realizado e, após as análises necessárias, ficou comprovado que o custo para execução do projeto de drenagem para atender toda a bacia de contribuição daquela região, situação obrigatória de acordo com as normas técnicas, em razão da necessidade de atendimento ao loteamento em questão, inviabiliza a obra de pavimentação asfáltica. Atualmente, finalizamos um projeto para a implantação da via marginal esquerda, sentido a Maringá, na rodovia PR-323, o qual contempla a execução de galerias pluviais, sendo que o mesmo encontra-se em análise junto ao Ministério da Integração, visando a sua aprovação e a respectiva autorização para a execução das obras. Com essa galeria implantada, o sistema de drenagem do bairro em questão poderá ser viabilizado e, em consequência, também a pavimentação. Certos de vossa compreensão, permanecemos à disposição para demais esclarecimentos técnicos. Fabrício Rosário Meira, engenheiro civil. Nelson Magron Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício 053/2018, em resposta ao requerimento 263/2018, vereador Vitor Hugo D'Avanço, segue informações referentes aos trabalhos da Associação Comercial e Empresarial de Cianorte, a SIC, sobre as ações que estão sendo planejadas e para quais bairros. As ações realizadas pela SIC Cianorte contemplam todos os seus associados, estes localizados em diferentes bairros de Cianorte. Já estão sendo planejados a promoção de Natal, com sorteio de prêmios para estimular a venda e o consumo local, e aguardamos as reuniões para iniciarmos o planejamento para a chegada do Papai Noel, essa em parceria com a Prefeitura Municipal. Sobre um possível planejamento para a descentralização das ações de Natal. A SIC Cianorte possui associados em todos os bairros de Cianorte e sua carreata da chegada do Papai Noel circula nas principais avenidas de Cianorte, evidentemente se deslocando para os bairros. Já as ações de iluminação decorativa das praças e vias públicas da cidade, com o tema de Natal, assim como a apresentação do Alto de Natal, que ocorre anualmente em frente ao Paço Municipal, que nos parece ser o foco principal deste questionamento, não é competência da SIC Cianorte, mas sim da Prefeitura Municipal de Cianorte. Atenciosamente, João Carlos Testa, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cianorte. Ofício 008/2018, senhor vereador, resposta ao requerimento 144/2018, de minha autoria. Não houve
Em resposta ao requerimento, vimos por meio deste informar que não houve nenhum pedido a este Conselho para emissão de parecer nesta obra, onde a mesma está sendo realizada conforme orientação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Instituto Ambiental do Paraná. Sem mais para o momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Guilherme Comar Chus, presidente do Conselho de Meio Ambiente. IAP, Instituto Ambiental do Paraná, ofício 129/2018, em atenção ao ofício 65/2018, dos vereadores Vitor Hugo Davanço, Adailson Carlos Ignacio da Costa e Santina Buzo, relativos ao requerimento 081/2018, informamos que foram tomadas todas as providências cabíveis sobre o caso, inclusive com a presença de equipe técnica vinda da sede deste Instituto para o apoio junto ao Regional de Cianorte. Outro sim, esclarecemos que até o momento não estamos tendo mais incidência de denúncias sobre o mau cheiro dentro do perímetro de nossa cidade. Sem mais para o momento e nos colocando à vossa inteira disposição para maiores esclarecimentos, apresentamos na oportunidade nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Carlos Moreto, chefe regional do IAP Cianorte. Também uma correspondência do Diário Oficial da União. A chuva tem poder. Habilita o Estado, município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade. Cianorte, Fundo Municipal de Saúde, valor total da proposta, R$ 900 mil. Valor através de, deve ser emenda parlamentar, no valor de, existem dois valores subscritos, R$ 400 mil e R$ 500 mil. Também do Diário Oficial da União, que autoriza o repasse de valores de recursos financeiros do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde a serem alocados no grupo de vigilância em saúde relativos ao piso fixo de vigilância em saúde, a assistência financeira complementar da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos agentes de combate às endemias e ao incentivo financeiro para fortalecimento de políticas. A letra é bem pequenininha aqui, hein, presidente? Não, mas não é, olha o tamanhozinho da lente. Só passa o valor do recurso, já seria suficiente. Muito bem, presidente, muito obrigado. Para o município de Cianorte, R$ 1.774,50. R$ 33.715,50 e R$ 10.317,38. Palácio Iguaçu, Curitiba, 29 de maio de 2018, em nome da governadora Cida Borghetti, tenho a satisfação de convidar para a solenidade no dia 5/6, amanhã, terça-feira, evento Viva Mulher, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, horário às 10 horas no Palácio Iguaçu, Salão de Atos, Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico Curitiba, Paraná. Realização, Governo do Estado. O evento contará com a presença da senhora governadora. Atenciosamente, Dilceu João Esperafico, chefe da Casa Civil. Requerimento 310/2018, a Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voto de pesar pelo falecimento de Iracema Moraes de Almeida, ocorrido em 16 de maio do corrente ano. Transmita-se o teor desta família enlutada, Sala das Sessões, 28 de maio de 2018, Santina Buzo, vereador, assinado por todos os demais vereadores.
Requerimento 320/2018, os vereadores que subscrevem atendendo os preceitos regimentais requerem de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, redução do interstício regimental para que seja apreciado também em redação final, na sessão ordinária desta data, o projeto de lei 33/2018. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018. Dirceu Silveira Manfrinato, presidente, assinado por todos os demais vereadores. Projeto de Lei 34/2018-A dispõe sobre a implantação do projeto Papo Legal de forma permanente no município de Cianorte e dá outras providências. Natal Artieri Fagnani, vereador vice-presidente. Emenda modificativa 011/2018 ao projeto de lei complementar número 11/2018. Acrescenta no artigo 3º-A na Lei Municipal 4.041, de 30 de abril de 2013, e dá outras providências. No artigo 1º, onde se lê, artigo 1º fica acrescentado no artigo 3A, na Lei Municipal 4.041, de 30 de abril de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º-A. Os imóveis desafetados nos artigos 1º e 2º terão a classificação da Zona Especial de Interesse Social, em observância ao disposto na linha A do inciso 12 do artigo 24 e nos artigos 61, 62 e 63 da Lei Municipal 2.745, de 2006, de 10 de outubro de 2006. Leia-se. Artigo 1º fica acrescentado ao artigo 3A na Lei Municipal 4.041, de 30 de abril de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º-A. O imóvel desafetado no artigo 1º terá classificação da Zona Especial de Interesse Social em observância ao disposto na linha A do inciso 12 do artigo 24 e nos artigos 61, 62 e 63 da Lei Municipal 2.745, de 2006, de 10 de outubro de 2006. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Comissão de Serviços e Obras Públicas, José Aparecido da Silva, presidente, Silvio Fernandes, secretário, Natal Artieri Fagnani, membro. Requerimento 305/2018, Santina Abuso, vereadora que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de cópia deixa a senhora diretora de Trânsito Municipal, Jennifer Cadancu, convidando-a para ocupar a tribuna livre desta Casa Legislativa na sessão ordinária, a realizar-se em 18 de junho do corrente ano, às 19 horas, a fim de discorrer sobre as atividades desenvolvidas pela Diretran. Sala das Sessões, 30 de maio de 2018, Santina Abuso, vereadora. Requerimento 306/2018, Santina Abuso, vereadora que a subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de cópia deixa ao Executivo Municipal solicitando da Diretoria de Trânsito a seguinte informação. Está prevista a execução de faixa elevada de pedestre na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Tocantins, como sugeria a indicação 007/2017, de 18/1 de 2017. Sala das Sessões, 30 de maio de 2018, Santina Abuso, vereadora. Requerimento 307/2018, Santina Abuso, vereadora que a subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de cópia deste ao Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Em que situação se encontra o processo para a construção de novas casas populares neste município? Sala das Sessões, 30 de maio de 2018, Santina Abuso, vereadora. Requerimento 308/2018, Santina Abuso, vereadora que a subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o registro em ata de voto de parabéns e agradecimentos ao presidente João Carlos Testa e demais membros da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Cianorte, a SIC, biênio 2016-2018, por todo o trabalho realizado em prol das empresas cianortenses. Sala das Sessões, 30 de maio de 2018, Santina Abuso, vereadora. Requerimento 309/2018, Márcia Pereira, vereadora que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de cópia deste ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde as seguintes informações. Qual a possibilidade do município disponibilizar, através dos laboratórios conveniados, pelo menos 3 vezes por semana, a coleta de sangue na Unidade Básica de Saúde Vidigal para a realização de exames de sangue solicitados? Sala das Sessões, 30 de maio de 2018, Márcia Pereira, vereadora, segunda secretária. Requerimento 311/2018, Silvio Fernandes, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após o ouvido plenário, o envio de cópia deste ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Educação as seguintes informações. Quais cursos são oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil, de Cianorte, a UAB,
Está prevista a vinda de novos cursos? Há estudos sobre a possibilidade de mudanças no polo da unidade para outro local, para melhor estruturação desta modalidade de ensino no município? Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Silvio Fernandes, vereador. Requerimento 312/2018, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de cópia desta Companhia Paranaense de Energia, Copel, solicitando as seguintes informações. Quantos padrões de energia elétrica se encontram instalados no patrimônio Iguarité, no distrito de São Lourenço? Há solicitações de ligações de energia elétrica não atendidas no referido bairro? Qual o impedimento para o atendimento? Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Requerimento 313/2018, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais. Requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de cópia deixa ao excelentíssimo senhor deputado federal Toninho Vandcher. É isso mesmo? Solicitando que envie esforço no sentido de promover alterações na Instrução Especial INCRA número 50, de 26 de agosto de 97, de forma que Cianorte passe a ser classificada na zona típica de módulo ZTM-A2. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Requerimento 314/2018, João Alexandre Teixeira, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de cópia deste à Caixa Econômica Federal, reiterando solicitação anterior contida no requerimento 095/2017, de 16 de março de 2017, que solicitava a demarcação de fila única para acesso aos terminais eletrônicos no interior da agência, localizado na Avenida Maranhão desta cidade. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, João Alexandre Teixeira, vereador, primeiro secretário. Requerimento 315/2018, João Alexandre Teixeira, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de cópia deixa ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a seguinte informação. Qual o número de atendimentos com esterilização, castração de cães realizados no Canil Municipal de janeiro a maio do corrente ano? Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, João Alexandre Teixeira, vereador, primeiro secretário. Requerimento 316/2018, João Alexandre Teixeira, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o registro em ata de voto de parabéns à equipe do Canil Municipal pelo pronto atendimento em atender os chamados para socorro a animais atropelados nas vias públicas. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, João Alexandre Teixeira, vereador, primeiro secretário. Requerimento 317/2018, João Alexandre Teixeira, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de cópia deixa ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Municipal a seguinte informação. Existe previsão para execução do serviço de rebaixamento da iluminação pública no Jardim Universidade? Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, João Alexandre Teixeira, vereador, primeiro secretário. Requerimento número 318/2018, Vitor Hugo D'Avanço, vereador que subscreve. Atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de cópia deixa ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano as seguintes informações. Quantos lotes com construção irregulares existem no município de Cianorte, que não atendem aos critérios de metragem mínima para subdivisão de terrenos? A orientação por parte do município aos engenheiros e proprietários de lotes quanto à possibilidade legais de construção e subdivisões dos mesmos? Qual a orientação e a ação do Executivo para as construções irregulares quanto às metragens mínimas? Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Vitor Hugo D'Avanço, vereador. Requerimento 319/2018, Vitor Hugo D'Avanço, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de cópia deixa ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, solicitando à Secretaria de Patrimônio da União o encaminhamento das seguintes informações. Existe protocolado algum processo de reversão do espaço público referente à linha férrea existente no perímetro urbano do município de Cianorte, Paraná, trecho compreendido entre a estrada Jambers e o bairro Novo Centro? Há possibilidade de reversão do referido espaço para que o mesmo seja reutilizado pelo município? Quais os critérios e etapas para que a reversão se concretize? Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Vitor Hugo D'Avanço, vereador. É isso, presidente. Essa presença, quero agradecer também
a presença do obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, Gedivaldo Mangabeira, e do padre Saulo Neiva Dias, de São Lourenço. Registramos também a presença da Noeli Fátima, psicóloga pedagoga da classe infantil, Thaís Roseli Moreira Dantas, chefe da Divisão de Saúde Mental. Muito obrigado pela presença. Nós, todos os vereadores, sentimos honrados aqui nesse momento. E passo a palavra para a senhora segunda secretária, faça a leitura das indicações. Boa noite ao público e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vamos à leitura das indicações. Indicação 230/2018. Senhor Presidente, Márcia Pereira, vereadora, é que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, reiterando sugestões à Secretaria de Desenvolvimento Municipal e à Secretaria de Meio Ambiente para que estudem a possibilidade da implantação de ciclovia em torno de todo o bosque, em todo o Parque Cinturão Verde. Sala das Sessões, 11 de maio de 2018, Márcia Pereira, vereadora, segunda secretária. Indicação 273/2018. Senhor Presidente, Santina Buzo, vereadora, que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Administração providência no sentido de afixar cartazes nas repartições públicas, disponibilizando o número de telefone da Ouvidoria Municipal para denúncias e reclamações no caso de o cidadão ser mal atendido pelo servidor público. Sala das Sessões, 30 de maio de 2018, Santina Buzo, vereadora. Indicação 275/2018. Senhor Presidente, Natal Artieri Fagnani, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que seja implantada a galeria em homenagem ao escritor de Cianorte, mediante inscrições de seus nomes na Biblioteca Pública Municipal, juntamente com cópia de suas obras. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Natal Artieri Fagnani, vereador vice-presidente. Indicação 276/2018. Senhor Presidente, Silvio Fernandes, vereador, que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Meio Ambiente estudos da possibilidade de incluir a castração de felinos no canil municipal. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Silvio Fernandes, vereador. Indicação 277/2018. Senhor Presidente, Adails Carlos Ignacio da Costa, Dadá, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Assistência Social a possibilidade de realizar o levantamento de número de famílias não atendidas com energia elétrica no patrimônio de Guarité, distrito de São Lourenço. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Adails Carlos Ignacio da Costa, vereador. Indicação 280/2018. Senhor Presidente, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Serviços Públicos que providencie serviços com o rolo compactador sobre os cascalhos espalhados na estrada rural que liga o distrito de São Lourenço à estrada boiadeira. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018. Dirceu Silveira Manfrinato, vereador, presidente. Indicação 281/2018. Senhor Presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Serviços Públicos a colocação emergencial de tampa no bueiro existente no canteiro central da Avenida Ceará, próximo à construção da Capela Nossa Senhora das Graças. Sala das Sessões, 4 de junho de 2018, Vitor Hugo Davanço, vereador. Só isso, presidente. Conforme entendimento anteriormente, não haverá oradores do expediente, nós passamos à ordem do dia. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para a verificação de quórum necessário, maioria absoluta de 6 membros, declarar presente os seus vereadores à sessão.
Senhor presidente, com a presença de todos os vereadores, essa sessão está apta a iniciar suas votações. Passaremos à votação os requerimentos. Essa presidência consulta as senhoras e senhores vereadores se haverá algum destaque nos requerimentos ou se poderemos discutir e entrar em votação. Em bloco. Bloco, presidente. Presidente, só queria destacar Vereador Silvio. Vamos votar em bloco, mas queria destacar um requerimento de minha autoria. O número, por gentileza. É o requerimento 311, presidente. Com a palavra. Só destacando que esse requerimento é para a Secretaria de Educação do município sobre a universidade aberta que funciona ali atualmente lá na Escola Lídia Uzuioi. Estou indagando quais os cursos que são oferecidos pela universidade aberta, que é através da UEM, Universidade Aberta do Brasil, quais os cursos oferecidos e se estão previstos novos cursos para esta universidade e se há estudos da possibilidade de mudança do local, haja visto que já está se tornando local um tanto quanto pequeno para a quantidade de alunos que estão frequentando aqueles cursos ali. Só isso, presidente. Vereador Dadá. Presidente, eu encaminho o requerimento 312/2018, a qual gostaria de contar já com a compreensão de todos os colegas, devido à questão do Guarité. Haja visto que existe um grande número de famílias que hoje lá residem, muitos com insuficiência de energia elétrica, principalmente neste inverno agora, que há um consumo maior do uso do chuveiro, a qual eu tive um relato que eu passei lá sábado e um morador me solicitou, então eu estou encaminhando ao Copel qual o número de ligações de energia de padrão que lá existe e se existe uma demanda também por outros padrões. E para que a gente possa também estar buscando junto aos órgãos municipais, ao qual eu encaminho também a indicação, para que a Secretaria de Bem-Estar Social faça um levantamento das famílias que não são servidas do padrão de energia elétrica, para que a gente veja se a gente possa, de alguma forma, contribuir ou na regularização ou, pelo menos, na garantia dos direitos de cidadania que a pessoa tem de ter ali a sua água e a energia. Então, a gente gostaria de contar com essas informações para que a gente pudesse continuar com o nosso trâmite legal, para que a gente possa servir àquela comunidade. É isso, presidente. Senhor presidente. Em discussão, João Alexandre. Gostaria de destacar também os requerimentos 315 e 316, de minha autoria. Um deles pede uma resposta sobre os serviços que foram realizados esse ano de castração de animais na nossa cidade. A gente percebe que é um serviço que vem evoluindo, que vem sendo prestado, de certa forma, a contento. Então, gostaríamos de ter esses números. E também o outro, parabenizando o Canil. Na última quarta-feira, e é interessante tornar isso público, porque me parece que a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Mas passando por uma via ali no Jardim Universidade, um cachorro que havia sido atropelado, ele estava agonizando no local, e as pessoas normalmente elas passam e não sabem o que fazer com isso, né? Até um comércio que existe ali na proximidade, todo mundo com compaixão, mas sem saber o que fazer. Então é interessante, já passava das 6 horas, é interessante destacar que o Corpo de Bombeiros disponibiliza o plantão de atendimento para isso. Automaticamente, entrando em contato com o Corpo de Bombeiros, entrar em contato com esse plantão, em aproximadamente 5 minutos, foi a equipe do resgate, fez o resgate do animal. Eu acredito que é um serviço que vem sendo prestado também a contento e que a população tem que ter um pouquinho mais de conscientização a respeito desse serviço, que há disponibilização desse serviço sem custo algum, então para que possíveis situações como essas possam ser atendidas também. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Em discussão, vou comentar. vereadora Márcia. Sobre o requerimento de 309, no qual eu peço à Secretaria de Saúde do município se eles podem disponibilizar, através de um laboratório conveniado, pelo menos 3 vezes
que eles possam estar indo no postinho, na unidade básica do distrito, para poder fazer essa coleta de sangue, porque esse pedido é feito pelo médico, né, lá, e as pessoas elas têm que se deslocar do distrito até Cianorte. E o que acontece? Hoje nós temos só um veículo que vem de manhã. Às vezes, o que acontece? As pessoas vêm de manhã, faz ali o exame de sangue e não tem horário para poder voltar. Às vezes, pessoas de idade, então tem que ficar esperando, estão pensando nisso, estão fazendo esse requerimento para ver se eles podem, né, tá fazendo um convênio assim com algum laboratório aqui de Cianorte para que possa estar aí no distrito, no postinho, pelo menos 3 vezes para fazer a coleta desse pessoal. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação os requerimentos. Senhoras e senhores vereadores, por um favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das emendas e dos projetos de lei e a súmula. Emenda modificativa 009/2018, de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 12/2018, que altera a classificação de zoneamento de uso e ocupação do solo constante na Lei Municipal 2.747, de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências. No artigo 2º, onde se lê: artigo 2º, fica alterada a classificação de zoneamento de uso e ocupação do solo da Avenida Espírito Santo, trecho compreendido entre a Avenida José Roberto Furquim de Castro e a Praça Oswaldo Cruz, constante na Lei Municipal 2.747, de 2006, de 10 de outubro de 2006, passando para ZCS2, Zona Comercial de Serviços 2, leia-se: artigo 2º, fica alterada a classificação de zoneamento de uso e ocupação do solo da quadra 138 da Avenida Espírito Santo, constante na Lei Municipal 2.747/2006, de 10 de outubro de 2006, passando para ZCS2, Zona Comercial de Serviços 2, necessário para aprovação, maioria absoluta, ou seja, 6 votos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores vereadores, por um favorável, permaneça que for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 33/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. R$ 14.884,55 para restituição ao Tesouro do Estado do Paraná de saldo residual, bem como de rendimentos de aplicação financeira oriundos do Convênio 101/2013, firmados com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, senhoras e senhores vereadores, por um favorável, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão, projeto de lei 24/2018, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Cianorte para o exercício de 2019 e dá outras providências. Total das receitas e despesas da administração direta, R$ 254.201.135,52. Administração indireta, R$ 37.228.000. Total geral, R$ 291.429.136. Em discussão. Com a palavra, vereador Hugo D'Avanço. Senhor presidente, eu vou fazer só uma indagação sobre o projeto em discussão agora, 24/2018. Até se algum vereador puder até me explicar, já fica resolvida a questão. Mas eu sei que só as diretrizes ainda orçamentárias, a gente vai acabar ainda votando a lei mais para o final do ano, mas em uma dessas despesas pré-programadas está a aquisição de um veículo com valor de R$ 120 mil, porém na unidade 6.01, gabinete do secretário, programa 0004, gestão administrativa intermediária. Porém não há especificado qual veículo seria, ou, né, porque a necessidade de um veículo desse, nem qual veículo será. Então, eu vou encaminhar, na verdade, um ofício solicitando informação sobre qual veículo que está se programando comprar, visto que mais para frente na divisão de saúde também tem aquisição de veículo,
e a gente sabe que para a saúde acaba comprando veículo mais caro e o veículo é 52 mil o previsto. Então, não sei se é algum veículo especial que vai se comprar, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou encaminhar, caso algum vereador saiba puder me explicar, já beleza, senão eu vou encaminhar um ofício solicitando a informação de qual veículo será comprado por esse valor de 120 mil reais, para que eu possa daí sim dar o voto favorável. Encaminho o voto favorável também hoje, mas com essa ressalva só de depois tentar buscar essa informação para a segunda votação. Talvez seja as ambulâncias para São Lourenço e Vidigal, né? Em votação. Presidente. Senhoras e senhores vereadores, com a palavra, vereador Ladar. Acredito que não seja, até porque Vossa Excelência encaminhou uma solicitação ao deputado Jonas na sessão anterior. Acho que não deu tempo nem de chegar lá em Curitiba ainda. Com certeza. Mas... tudo é devagar, né, vereador? Mas a gente, no Legislativo, pelo menos em Cianorte, procura andar rápido, né? Assim como a resposta. Com certeza. Mas a gente não gostaria de tratar como ironia, porque é uma necessidade, não desmerecendo São Lourenço e Vidigal, porque eu tenho certeza que lá realmente precisa, e a Vossa Excelência foi feliz no pedido em que fez, e espero que o deputado Jonas entenda isso como uma prioridade no seu mandato e possa realmente disponibilizar recursos para poder servir São Lourenço e Vidigal. Mas enquanto a solicitação do colega vereador Hugo, se eu puder ajudar você na sua dificuldade, a gente está trabalhando com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Passarão ainda a LOA e também o PPA, para que a gente possa traçar um perfil de que será o município dentro desse ano 2018 para 2019. Mas acredito que dentro dessa questão do orçamento do veículo, né, de qual veículo seja, eu acho que a Vossa Excelência tem todo o direito de encaminhar realmente o pedido, porque vai ser aberto um crédito adicional ainda, que será encaminhado para essa Câmara para aquisição do veículo, inclusive especificando marca e modelo a ser editado por um edital de licitação. Então, essa casa terá total autonomia para deliberar sobre a autorização ou não, até mesmo dessa compra, vamos dizer, dessa aquisição. Então, acho que, mas mesmo assim, para que a gente não possa ter dificuldade nenhuma em encaminhar nosso voto posteriormente em segundo turno, acho que é válido. Perdão, presidente. É válido que encaminhe realmente essa solicitação para que a gente possa ter já na verdade, uma prévia sobre qual veículo será utilizado por essa compra. O poder do Legislativo é fiscalizar e pedir informações. Em votação. Senhoras e senhores vereadores, for favorável, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão, o projeto de lei complementar 12/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a classificação de zoneamento de uso e ocupação do solo constante na Lei Municipal 2.747, de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências. Praça Rotary Giro Kimura, trecho compreendido pela quadra 87, lote 10 e 11, quadra 88, lote 18 da Zona 1, passando para ZCS2, Avenida Espírito Santo, trecho entre a Avenida José Roberto Furquim de Castro e a Praça Oswaldo Cruz, passa para ZCS2. Necessário também a maioria absoluta, ou seja, 6 votos para sua aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores vereadores, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão do projeto de lei complementar 13/2018-A, substitutivo de autoria dos vereadores José Aparecido, Adailson Carlos e Silvio Fernandes, Márcia Pereira, Santina Buzo e Sérgio Mendes de Almeida. Autoriza a aprovação de desdobro de lotes nas condições que especifica e dá outras providências. Autoriza a aprovar desdobro de lotes de terras que possuam projetos aprovados de 2 ou 3 edificações nas zonas residenciais ZRE2 e ZRE3, desde que atendam a área mínima de terreno por unidade habitacional à zona que pertence. O lote subdividido deverá obedecer a testada mínima de 7 metros para o caso de lote de meio e de quadra,
de meio de quadra e de 11 metros para o caso de lotes de esquina com tolerância de até 50 centímetros para ambos os casos. Necessário para aprovação, maioria absoluta, ou seja, 6 votos. Em discussão. Vereador Hugo D'Avanço. Senhor presidente, gostaria de comentar sobre o projeto de lei número 13, 2018-A, que prevê o aumento da permissão, né, o aumento da tolerância para a subdivisão dos lotes. E até me causa um pouco de estranheza a apresentação do projeto, visto que em 2 oportunidades nessa mesma Câmara, nesse mesmo ano, nós já tivemos projetos parecidos, que aumentavam, na verdade, de 25 para 30, e ambos foram rejeitados por essa Casa de Leis, ou seja, era um aumento ali de 20%, né, 5 centímetros, e que foi rejeitado. Nós temos agora um aumento de 400% maior do que o outro aumento, né, sendo apresentado. É algo assim que me causa até um pouco de estranheza, por já ter sido debatido, já ter sido 2 vezes rejeitados e agora ser apresentado novamente o mesmo projeto. Ele conta também com um parecer negativo do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, na qual era solicitada a informação de aumento de 30 ou 50 centímetros de tolerância, e o Conselho deliberou desfavorável ao aumento para realizar a subdivisão de seus lotes. Então, já tendo todo esse arcabouço de 2 votações negativas nessa mesma Câmara, de ter a ata do Conselho deliberado negativamente também ao projeto, me causa realmente estranheza ele ser apresentado novamente, e quero eu acreditar que não há interesses particulares nisso, que não tenha nenhum tipo de negociata ou alguma coisa nesse sentido que esteja em pauta, e por isso eu coloco meu voto hoje contrário ao projeto, por esses motivos já apresentados. Presidente. Vereador Dadá. Presidente, eu só vou fazer uma análise assim, um pouco mais detalhada daquilo que eu puder, no máximo, para poder esclarecer o motivo porque esse projeto tramita, porque, sem dúvida nenhuma, é um projeto de interesse público, não existe nome no projeto de lei, é um projeto de lei que atende à sociedade, que atende à cidade. E o que, às vezes, me deixa até um pouco entristecido é por ter a certeza de ter o voto contrário do colega vereador Hugo D'Avanço, até eu respeito o seu posicionamento, mas não comungo com a ideia de que há interesse próprio, ou de interesse de qualquer um que seja dessa casa que estará apreciando esse projeto de lei. Entendeu? Eu acho que todos têm acesso, a qual eu respondi a Vossa Excelência em outras solicitações feitas, que todos os projetos que tramitam protocolados no Poder Executivo estão à disposição de todos. Agora, o direito constitucional, regimental, ele está garantido pela lei orgânica e o nosso regimento interno. E o projeto tramita da forma em que regimentalmente ele é amparado. Ele já foi rejeitado, foi apresentado, inclusive com alteração e com parecer do Conselho, que o projeto não diz que tem que ter o parecer favorável do Conselho, diz que tem que ter o parecer do Conselho. Quem delibera sobre a matéria é a Casa. O Conselho é consultivo. Então, eu gostaria que todos tivessem a plena convicção que estamos votando um projeto de lei de suma importância para o desenvolvimento do nosso município. E eu tenho essa convicção de que hoje quem predomina hoje no segmento é a Constituição Civil. E nós temos que respeitar o momento, não desmerecendo a confecção, mas nós temos que trabalhar de acordo com que a necessidade de cada um trabalha. E eu acho que o município está ganhando com isso. Nos números mostrados na quarta-feira passada, aqui na apresentação, mostrou quanto se arrecada de impostos e taxas. Acredito que seja o segundo, depois do IPTU, no nosso município. Então, nós temos que realmente preservar o direito em que o município cresça, estabeleça de maneira ordeira
com a aprovação dessa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Vereadora Santina. Senhor presidente, não sei nem se eu vou conseguir falar, mas eu vou tentar. Eu não posso me calar mais uma vez. Eu gostaria, sim, respeitando o voto do vereador Vitor Hugo, mas eu gostaria, vereador, que o senhor não usasse dentro desta casa a palavra negociado, porque aqui não existe, pelo menos eu estou no meu 6º mandato, eu nunca participei de nenhum mensalão, então eu acho que para nós isso denigre o nosso legislativo dizer que espera que a gente não esteja votando um projeto a troco de negociatas. Então, eu acho, vereador, gostaria, respeitando o seu voto, gostaria que o senhor não usasse esse termo, porque eu voto favorável. Então, quer dizer que eu vou negociar alguma coisa com alguém que tem algum projeto nessa situação? Então, eu não posso aceitar essa palavra, mesmo porque quem acompanha os casos, a gente tem conhecimento dos casos que existem. Por exemplo, eu votei favorável a um requerimento do senhor, nobre vereador, onde o senhor está pedindo para o Executivo quais as orientações que o Executivo dá para os engenheiros e proprietários que fazem a sua construção fora das normas. Quero dizer que o município não tem obrigação nenhuma de chamar nenhum profissional da engenharia e dizer assim, você é obrigado a fazer isso. Assim como não tem direito de chamar um médico e dizer você tem que dar essa medicação para os seus pacientes. Para isso existe uma legislação no município e que o profissional tem por obrigação de conhecer a nossa legislação vigente e saber em que momento ele pode estar executando um projeto ou uma subdivisão sem que ela seja contemplada pela nossa lei vigente. Embora, presidente, existe muitos erros por parte até do próprio proprietário, sim. O proprietário, por falta de conhecimento, como eu vi um caso hoje, é uma judiação, a pessoa vai ter que desmanchar um pedaço da casa. Por quê? Porque só pode fazer uma construção em 65% da área do terreno. E a pessoa construiu a mais, e sem projeto. Agora, na hora dele pegar a sua certidão de construção em seu habite, não tem, ele tem que regularizar aquela construção a mais que ele tem. Aí vai lá medir, a construção passa dos 65, que a lei autoriza. Aí o profissional não é responsável, porque quando ele fez uma casa de 75 metros, aí o proprietário acrescentou por conta. O que ele vai ter que fazer? Desmanchar um pedaço da casa dele, e a pessoa não fez esse erro porque ele quis. Ele, sim, por falta de conhecimento. Agora, o município não tem como orientar o profissional, porque o profissional, ele trabalha em cima da lei exigente. Atendendo e entendendo o raciocínio da digníssima vereadora, essa presidência solicita que expurgue da ata a colocação do vereador Hugo Davanço. Com a palavra, João Alexandre. Presidente, eu acredito que tem que realmente ser constado na ata para que realmente ele possa ser um pouco mais claro e objetivo nas suas colocações, até mesmo porque eu acho que essa casa, ela não delibera em benefício próprio, em coletivo. Somos um colegiado. Inclusive, com matéria dessa a ser apreciado com mínimo de 6 votos, atesta realmente a seriedade desse projeto. Então, que a opinião de cada um dos nobres colegas seja resguardado a si e encaminhe seu direito constitucional, que é do voto. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Essa presidência entende de que a vereadora fez a solicitação para não usar esse termo. E o presidente fez isso, mas como é democrático, é uma questão de uma decisão de cada vereador.
E a palavra João Alexandre. Respeitando o posicionamento de cada um dos vereadores, vou dar minha opinião a respeito da matéria. Eu acredito que não existe falta de conhecimento, nem por parte da prefeitura, nem por parte de quem constrói desta forma. E gostaria que constasse em ata, porque acredito que antes do término do nosso mandato, nós vamos estar aprovando para regularizar outras situações que pedem 60 centímetros, depois 80 centímetros, depois 1 metro, e assim segue sucessivamente, porque eu posso estar equivocado e acredito que a matéria vai regularizar a situação de muitas pessoas, A, B, C, D, independente de grupo político, de classe social, mas que essa prática vai continuar sendo realizada no município, visto que nós continuamos abrindo esse precedente, até o momento em que nós não vamos aguentar mais. E não vamos aguentar mais de que jeito? Quando a gente anda por aquelas vilelas de São Paulo, a gente começa a imaginar como é que isso virou isso. Porque os precedentes foram abertos há 50 anos atrás, e os quadrados foram sendo reduzidos, e as paredes foram sendo encostadas, e virou aquilo lá, né? Eu temo, não por hoje, hoje a gente atende o desejo de algumas pessoas contrário ao posicionamento do Conselho, mas amanhã os nossos filhos, os nossos netos vão, de repente, poder olhar para essa realidade e falar assim, como é que isso virou isso? Então, já encaminho meu voto contrário à matéria. Presidente, pela ordem. Vereador Dadá. Me perdoe, mas eu não posso comungar com a opinião de um colega vereador comparando Cianorte com uma favela de São Paulo. Nós estamos tratando, Vossa Excelência citou... Favela? Favela. Eu falei vilelas, né? Vilela e favela dá o mesmo entendimento. Ou viela. Nós temos no Código de Postura do município, o Código de Obras, que estabelece vias. Agora nós estamos tratando de casos específicos. Na verdade, e Vossa Excelência já vem de um mandato também anterior, bem anterior ao meu, que não duvido, se assim posso dizer, que também não tenha havido caso de necessidade de regularização naquele momento, 2000 a 2004. Então nós estamos tratando de casos específicos, nós não estamos generalizando, nós não estamos mudando a regra. Nós estamos sim permitindo em que há exceções em centímetros, mas a lei continua a mesma, 7 metros de frente e uma área total de 180 metros para as RE2 e 125 metros para as RE3. Nós não estamos mudando o fator de metragem instituído já por lei em que essa casa aprovou. Então, colega, eu acho que só para você concluir o seu pensamento, nós não estamos mudando em nada. Nós estamos mudando. Então não precisa aprovar a lei se não está mudando nada. Mas Vossa Excelência a gente está mudando alguma do que coisa, para ter uma lei a gente está hoje. mudando alguma coisa. Não, por isso que está sendo discutido, apesar de considerar o seu voto contrário já eficiente, mas a comparação de transformar uma Cianorte numa favela de São Paulo, eu acho que é equivocada da sua parte. Vossa Excelência está, uma vez em que o plano diretor já foi aprovado, eu acho que tanto no a seu Vossa mandato. Excelência... Presidente, eu estou falando, gostaria que Vossa Excelência... Conclua, por favor. Vamos atento à sua... Eu acho que a gente está Solicitação. sendo, Vereador presidente. João Alexandre, que a tenha, depois em seguida o senhor terá direito, porque nós estamos discutindo a matéria. Não, sem dúvida, agradeço. Nós estamos tratando de questões pontuais, nós não estamos tratando de questão de alteração. Uma vez que está vindo para essa Casa de Leis, me ajude, plano diretor, a qual cada um das Vossas Excelências terão a oportunidade de estar discutindo e debatendo sobre cada um, dentro das suas necessidades, de estar moldando ele com o futuro da nossa cidade. Agora, ser comparado é complicado, porque nós temos regras. Não muda em arruamento, não muda em passeios públicos, em áreas públicas. Nós mudamos a área institucional, a percentualidade. Nada mais que isso. Era só, presidente. Senhor presidente, só para... Primeiramente, eu não comparei com favela. Eu acredito que o público aqui presente, como os vereadores, entenderam muito bem a minha colocação. Né? Na cidade de São Paulo, assim como nesses grandes centros, existem muitos bairros que ficam bem longe de ser
semelhante a uma favela, mas que se enquadra na comparação que eu quis aqui me referir, né? Então, é em relação a isso, justamente, que eu fico questionando e pensando se daqui a algum tempo, sem mudar nada, a gente acaba mudando tudo na nossa cidade e cada vez mais estreitando esses espaços. Senhor presidente, eu gostaria de Vereador concluir. Santino. Eu voto favorável, vereador João, até porque a lei aqui ela é clara, quando ela diz essa mudança só para os projetos aprovados, que foi a mesma questão que eu fiz aquela lei no passado, também com o parecer contrário do Conselho, que só reforçando as palavras do Dadá, o Conselho, nós temos que pedir o parecer, mas a Câmara é soberana, por quê? O Conselho, respeitando a opinião deles e sendo contrário, eles não acompanham os casos por casos, que nós acompanhamos. Agora, nós só vamos fazer isso para não ter que derrubar construções inteiras já com os projetos aprovados pela Prefeitura, que foram aprovados e não dá o direito da subdivisão, que é o mesmo caso daquela lei que eu fiz, dos 180 metros por 360, com 7 de frente. Só que naquela lei que a Câmara, que foi aprovado, ficaram alguns casos, com questão de diferença na tolerância que já existe na nossa lei. Então, nós não estamos aprovando uma lei para se construir casas, que fique isso bem claro. Não é para que vá lá e faça o engenheiro uma casa num terreno menor. Nós estamos querendo regularizar a situação de quem já tem os seus projetos aprovados, as suas casas construídas, para resolver a situação. Então, quando diz assim, o que nós somos? Nós somos para estar resolvendo o problema da população, que nos cobram. Olha, eu estou com um problema, como esse caso que eu citei hoje, infelizmente, lá não precisa derrubar a casa toda. Mas existe a questão de se tirar uma cobertura, uma garagem, alguma coisa, para não ter que derrubar a casa. E se você for analisar, nenhum caso desse é na Zona 1, Zona 2 de Cianorte, que é uma área de pessoas com um poder aquisitivo maior. Isso sempre acontece com as pessoas com poder aquisitivo menor, por falta de conhecimento, constrói-se e depois, a hora de passar a escritura, barra lá no cartório. Então, presidente, eu, mais uma vez, vou repetir, mesmo votando uma matéria que seja contrária ao Conselho, o qual eu respeito, eu voto com a minha consciência tranquila, que eu não estou sendo beneficiada em nada com isso, e sim resolvendo situações. Obrigada, presidente. Em discussão. Só para constar, vereador, Vereador uma frase. Zezão. Não, só para constar, desculpa. Pois não. A expressão vilela significa pequena vila, segundo o dicionário. Vereador Zezão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que nós, vereadores, fomos eleitos não para facilitar e nem dificultar a vida de alguém por interesses pessoais. Eu acho que nosso objetivo é outro. Mas também estamos aqui com um papel de vereador para facilitar alguma coisa às pessoas de menos poder aquisitivo, né? Não está sendo aprovado que de agora em diante vai ser assim essa lei. Essa lei está passando, inclusive da minha autoria, juntamente com outros amigos aí, para a gente resolver algumas situações existentes. Tá? Eu tenho um caso, se não chegar a aprovar isso aí, vai ser preciso mexer em 2 casas, né? Uma pessoa tem um poder aquisitivo melhor e a outra não tem. Vai ser derrubado praticamente 2 casas, uma entrada uma da outra. Então, nós não estamos aqui para dificultar a vida de alguém, né? Nesses casos, acho que poderíamos usar o bom senso
e ajudar as pessoas que necessitam, que já foram feitas. Não, como a vereadora Santina falou, não é que vai ser uma lei para agora adiante. Vai ser essas coisas no passado que tem, por erro das pessoas que construíram por conta própria, geralmente pessoas que com pouco poder aquisitivo, que fizeram isso daí, agora vão ser penalizados por causa de alguém achando aqui que tem, como o vereador Hugo falou, negociatas. Eu acho que nessa casa não existe. Eu já estou no primeiro mandato, segundo mandato, nunca vi isso aqui, né, aqui por enquanto. Então, eu acho que é muito pesado, né, respeito a posição de cada um, tanto do Hugo, tanto do João, a pessoa que eu admiro muito, então, mas deveríamos usar o bom senso para essas pessoas não sejam penalizadas. Obrigado, presidente. Em votação, as senhoras e seus vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Se for favorável, que for contra, que se levante. Votos contrários. 5 votos favoráveis, 4 votos contrários. Rejeitado. Como ficou o entendimento da sessão anterior, da reunião da sessão, não haverá orador para a explicação pessoal. Então, essa presidência tem a honra de convidar para fazer uso da tribuna, conforme já estava previsto e programado. Convidamos a psicólogo Lucas Braibante Tomé Silva e a pedagoga Rodriga Matias Teixeira, do Centro de Atenção Psicossocial, para ocuparem a tribuna durante o determina o regimento interno. 15 minutos. E após usarem a tribuna, a presidência pede que permaneçam, porque poderá haver algumas perguntas de algumas vereadoras. Fiquem à vontade. Olá, boa noite. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo do CAPS 1. A gente vai falar um pouquinho com vocês a respeito de saúde mental. Vamos só arrumar o slide aqui. Aí. Vou tentar ser breve, mas se ficar alguma questão, vocês podem perguntar para a gente. Vou começar explicando brevemente sobre o que é o CAPS. O CAPS, então, é o Centro de Atenção Psicossocial. Lá a gente atende as pessoas que têm alguma questão de saúde mental especificamente, e que seja grave ou persistente, né? O que isso significa? Significa que isso causa na vida da pessoa alguma dificuldade muito grande. Então ela já não consegue trabalhar, ela já não consegue ter uma vida que a gente diria saudável, uma vida social adequada, uma vida trabalhista adequada, ela já não consegue mais nenhum desses aspectos, né? Ou se é uma questão que acompanha ela há muito tempo e atrapalha a vida dela, né? A gente tem lá no CAPS uma equipe multidisciplinar, né? Então é um pouco diferente do atendimento ambulatorial, onde você vai para passar por uma consulta com o médico ou para passar por uma consulta com o psicólogo ou com algum outro profissional. A gente tenta fazer atendimentos com vários profissionais, sempre objetivando a questão da ressocialização, porque antes do CAPS existir, os nossos pacientes, as pessoas que vão ser tratadas lá no nosso ambiente, eles geralmente eram institucionalizados. O que é isso? Eles eram colocados em hospitais psiquiátricos, manicômios, hospícios, e lá eles passavam basicamente o resto da vida deles com condições não adequadas de saúde, né? A grande preocupação não era com a saúde, a grande preocupação era que eles fossem afastados da sociedade, porque eles não eram adequados para a vida em sociedade. A gente lá no CAPS não acredita nisso, aconteceu um processo muito grande, que é a reforma psiquiátrica, e agora o atendimento não visa mais a exclusão, mas sim a ressocialização. Esse é o nosso principal foco,
Por isso que a gente tem um atendimento diferenciado e por isso que a gente tem vários profissionais. Eu sou psicólogo, tem o Rodrigo, que é o pedagogo, tem psicopedagogo, tem assistente social, enfermeiro, é uma equipe multiprofissional que tem o objetivo de ressocializar esse paciente. Então, como eu falei, a gente se diferencia do tratamento ambulatorial e lá no CAPS, não necessariamente o paciente que passa por lá vai precisar de uma consulta com o médico, com o psicólogo, vai passar por oficinas terapêuticas. Lá a gente tem um negócio que a gente chama de plano terapêutico singular. O que é esse plano terapêutico singular? Lá, cada paciente tem um plano diferenciado de tratamento. Então, não é porque um paciente passa com um médico especialista, que passa com um psicólogo, que passa em oficina terapêutica, que todos vão precisar passar. Alguns vão precisar de mais atendimentos de uma modalidade, outros vão precisar de mais atendimentos de outra modalidade. E assim que funciona o tratamento. Eu estou tentando falar um pouco rápido, porque eu sei que eu não tenho muito tempo. Então, qualquer dúvida que ficar, vocês podem me perguntar depois. Além do CAPS, a gente tem a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Porque a questão da saúde mental ela não é tratada só no CAPS. O CAPS é um dos dispositivos que a gente tem no nosso município, mas a gente tem outros. Quais outros? Em geral, todos os ambientes em que a gente trata da saúde. A gente tenta evitar essa diferenciação da saúde mental e da saúde física. Porque a gente entende que, da mesma forma que o paciente pode adoecer fisicamente, ele pode adoecer psiquicamente. Aí a diferença é que o adoecimento físico a gente observa, a gente consegue enxergar o sofrimento físico muitas vezes. O sofrimento psíquico, a gente não tem essa dimensão. A gente olha as pessoas e a gente não sabe o que acontece por dentro. A gente não sabe os pensamentos, a gente não sabe as intenções, Tudo isso a gente precisa investigar. Já quando eu vejo alguém com o braço quebrado, eu sei que o braço dele está quebrado. Então a gente pode tratar a questão da saúde mental nas UBSs, que são os postinhos, no CAPS, como a gente já falou, em hospitais, UPA, por exemplo, os hospitais que a gente tem aqui no município, no ambulatório de especialidades, que é o CCNOP, quando a gente pensa em um tratamento ambulatorial, mas que talvez precise de um atendimento mais específico, com médico especialista também, mas não com aquela questão da reintegração social, não com tantas questões relacionadas às várias modalidades de atendimento. E também consultórios particulares também fazem parte da RAPS. Aqui eu trouxe alguns dados importantes que a gente tem desses primeiros meses de atendimento aqui no município. Esses dados são desse ano. Eu vou falar primeiro sobre os dados do acolhimento. Acolhimento é o processo inicial que a gente tem nos CAPS. A gente tem dois CAPS, o CAPS 1, que atende a população adulta, e o CAPS I, que é o CAPS Infanto-Juvenil, que atende a população até 18 anos incompletos. Então, o acolhimento é o primeiro atendimento que a gente faz. A pessoa chega lá e diz que está precisando de ajuda. A gente faz esse acolhimento. É uma folha com algumas perguntinhas básicas para a gente ir entendendo um pouco o que está acontecendo com o paciente, qual que é a demanda. E a gente vê que de fevereiro a maio, esse número aumentou muito. Então, em fevereiro, a gente estava fazendo 16 acolhimentos, mais ou menos. Esses dados são dos dois CAPs somados. E no mês de maio, a gente já teve 66 atendimentos. É um crescimento bem significativo. Isso demonstra um pouco os esforços que a gente tem feito ao longo desse ano todo para que o CAPS ele seja mais conhecido. Então, a gente tem feito ações de divulgação e outros tipos de ação para que as pessoas conheçam o serviço e recorram a nós também quando estiverem necessitando. Aqui eu tenho uma questão dos atendimentos individuais somados, tanto os atendimentos médicos quanto os psicológicos. A gente colocou esses dois porque são os que aparecem no prontuário, então o que a gente conseguiu gerar foi através do prontuário do município. Então, são esses que saem, por isso que são esses que estão somados. E aqui a gente vê um aumento importante também. De fevereiro a maio, a gente teve um aumento significativo. Do mês de abril para o mês de maio, especificamente, a gente teve um aumento de 27,5%, que é bastante, porque se a gente for pensar nesse contexto, a única coisa que aconteceu de diferente na equipe é que a gente teve um médico que foi adicionado à equipe, atendeu acho que 2 semanas, e atualmente não está mais atendendo, mas a gente vai tentar encontrar um outro médico também. Então, a gente tem essa ideia de que a equipe está tentando, está se esforçando muito para dar conta da demanda. A demanda tem crescido, isso não é nem difícil de perceber. A gente teve algumas situações ao longo do mês passado que demonstram que a demanda é bem significativa aqui na cidade. Então, a gente começou
a elaborar algumas ações. É importante a gente entender que as ações que a gente faz, a gente nunca faz elas sozinho, né? Então a gente tenta articular sempre a rede, né? E a rede não quer dizer só a saúde, não quer dizer só o CAPS, mas todos os dispositivos que a gente tem a nosso favor para tentar fazer com que as pessoas encontrem ajuda. Então a gente teve uma reunião que foi realizada dia 2/5, né? Então a partir dessa reunião a gente começou a elaborar algumas estratégias para a gente conseguir lidar melhor com a demanda. Então uma das medidas foi a contratação do novo médico e a intensificação desses atendimentos, né? Então hoje a gente está trabalhando, vamos dizer assim, a todo vapor mesmo, né? A gente está se esforçando muito para dar conta da demanda. O restante da equipe não aumentou, né? A gente continua trabalhando com a mesma quantidade de funcionários, mas todos os funcionários se dedicando ao máximo. A gente está realmente se esforçando muito, muito, muito para tentar dar conta dessa demanda. E a gente fez algumas articulações com a rede, nessa questão de coparticipação, né? De chamar outros dispositivos para também compreenderem que todos nós temos participação na questão da saúde mental. A gente tem uma parceria muito importante com a Secretaria de Assistência Social e a gente está fazendo ações, né? A gente fez ações relacionadas ao abuso sexual infantil e como isso pode afetar a saúde mental. A gente também tem parceria com a Secretaria, aqui está de Saúde, mas na verdade é de Educação e do Núcleo Regional de Educação, onde a gente está fazendo conversas em escolas. Elas já eram realizadas antes, mas elas foram intensificadas, e a gente está planejando conversas em universidades também, para falar sobre a questão do adoecimento nesse ambiente acadêmico, vamos dizer assim. E ações em conjunto com a atenção básica. Então a gente tem as ACS, que são as agentes comunitárias de saúde. A gente forneceu um material que a gente projetou sobre saúde mental, para que elas vão nas casas das pessoas, que é isso que elas já fazem, né? E comentem um pouco sobre o CAPS, expliquem sobre como que é o funcionamento. E para isso, a gente fez atividades de matriciamento. Essas atividades de matriciamento são quando a gente vai, por exemplo, reunimos as ACS e explicamos sobre o que é o CAPS, quais são os transtornos mentais, quem que a gente atende, por que a gente atende. Todas essas questões a gente explicou para que elas também tivessem propriedade desse conhecimento e pudessem explicar de forma mais fácil para os pacientes que elas também têm acesso. Até porque elas vão nas casas dos pacientes, elas têm a real dimensão de como que é a vida dessas pessoas. E a gente tem feito muitas ações junto com a comunidade. A gente fez uma roda de conversa à noite, que foi muito bacana. A gente fez uma aula de yoga também, na praça, que foi muito interessante. E a gente está fazendo panfletagens. Então, quando a gente abriga, quando a gente ocupa o espaço público também, a gente chama a população para fazer parte da construção dessa questão de que juntos a gente pode, então, tentar abordar de forma mais adequada a questão da saúde mental e fazer com que ela seja vista, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar que quando a gente não está bem da cabeça, vamos supor, a gente também tem dificuldades, tanto ou mais do que quando a gente quebra um braço, quebra uma perna ou tem algum adoecimento físico. Essas ações que a gente está fazendo, elas são continuadas ao longo do ano, né? Então elas não vão parar. E como eu falei antes, falar sobre a saúde mental em todos os ambientes é possível, é necessário e é essencial. Desculpem por ter falado rápido, mas acho que era mais ou menos isso que eu queria passar. Obrigado. A presidência consulta a senhora e os seus vereadores. Se há interesse de fazer alguma pergunta, está liberado. Presidente. Pois não, vereador Natal. Eu vi ali no quadro, onde apresentou o crescente número de atendimento de fevereiro a maio, o primeiro quadro que você apresentou, exatamente. De fevereiro a maio, veja bem, de 16 foi para 66 acolhimentos. Eu queria entender o que acontece ou o que aconteceu que houve esse acréscimo assim bastante significativo desse atendimento, desse acolhimento, e depois no outro quadro também a gente vê que houve um acréscimo. Esse acréscimo é devido o atendimento que está melhorando ou é devido aos problemas que estão aumentando? O que você pode me explicar a respeito dessa situação?
Aqui a gente tem, acredito que, duas coisas muito importantes. A primeira são as atividades com a comunidade e com outros serviços que a gente tem feito para fazer com que o CAPS ele seja mais conhecido. Porque o CAPS ele é um serviço de portas abertas. Então, qualquer um pode procurar o CAPS. Mas, antigamente, era muito mais comum que as pessoas fossem encaminhadas, porque o tratamento é especializado, né? Ele é focado em saúde mental. Então, era muito mais comum que as pessoas fossem lá através de um encaminhamento, né? Hoje, a gente está tentando fazer com que as pessoas conheçam o CAPS e possam recorrer a ele quando elas necessitarem. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que a gente tem um aumento indiscutível da demanda em saúde mental. Tem aumentado. Um dos fatores é o fato das pessoas estarem descobrindo uma maneira de começar a tratar através do CAPS. Muito bem. Uma outra questão, eu tenho um projeto aqui que vou apresentar, já foi apresentado, lido por essa Câmara, institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Saúde Mental. Existe uma maneira de... Porque eu sei que para as outras doenças existe a prevenção. Para as drogas existe a prevenção. Inclusive, eu creio que grande parte do problema da saúde mental é devido ao uso indiscriminado de drogas, que pode levar o cidadão. Eu sou leigo no assunto, mas eu acredito que o que a gente vê acontecendo no mundo todo hoje, as drogas realmente cumprem um papel muito positivo nessa evolução. Existe uma maneira, além de se fazer um trabalho de conscientização, de combate às drogas, uma maneira de conscientização ou de combate à doença mental, uma prevenção no caso? Existe uma maneira de fazer essa prevenção? Bom, boa noite. Sou Rodrigo, pedagogo do CAPS-I, que é o Infanto Juvenil. Isso é muito importante. Esse ponto, voltando à pergunta anterior, é o que motiva esse aumento de atendimentos, é realmente a equipe estar discutindo cada vez mais que nós precisamos sair, extrapolar os muros, as paredes do CAPS e estar junto à sociedade para informar, não é? Porque quando eu informo, essa é uma dificuldade. Nós trabalhamos hoje com uma dificuldade grande que é a falta de informação, a desinformação e também o preconceito. Como o Lucas disse anteriormente, eu aceito estar doente fisicamente, estar com uma dor, ver que eu tenho uma fratura, sangra, dói, ou quebrei um braço e procurar um médico. Mas muita gente tem resistência ainda, porque doença mental é um tabu. E vale lembrar aqui, quando nós falamos de adoecimento mental, desculpe, sofrimento psíquico, eu não estou falando aqui de questões graves, que é o que a gente tem pouco, lembrando de todo mundo que a gente atende nas oficinas. Eu trabalho muito na área, na parte terapêutica. De 100 crianças que eu atendo, nem 5 eu consigo lembrar com questões muito sérias, como, por exemplo, uma esquizofrenia, né, que é aquele estereótipo do adoecimento mental mesmo, assim. Não, são pessoas como eu, como os vereadores aqui, como o Lucas, como qualquer um pode adoecer. E quando eu falo de sofrimento psíquico, eu posso estar falando de uma depressão, que é comum, infelizmente, tem aumentado muito, né, no Brasil nos últimos tempos, uma crise de ansiedade. Então, percebe a questão do tabu? Então, a gente luta contra a desinformação e numa proposta de prevenção. Infelizmente, no Brasil, nós trabalhamos muito cuidando da coisa quando ela já ficou realmente... já se instalou, né? Nós temos que trabalhar, sim, sempre com prevenção. Então, é por isso que nós, assim como fomos convidados, estamos aqui hoje. Uma escola liga essa semana, a semana inteira, enquanto nós estamos aqui, está tendo matriciamento na UEM. Com os cursos da UEM, vai seguir a semana toda. Está começando, já fizemos a primeira, a roda de conversa, onde também tem música, tem apresentação de trabalhos artísticos. Mensalmente nós vamos fazer, a primeira foi na Praça 26 de Julho. Ali a gente leva para fora do CAPS essa discussão a respeito de saúde mental. Isso acontece muito quando a gente faz esse matriciamento, seja na rua, numa praça, numa escola, numa universidade, ou aqui. A gente faz ligar um sinal de alerta na mente das pessoas que pensam, por falta de informação, não sabiam ou não se atentavam, né, e chegam para a gente depois e falam, olha, eu me identifiquei com a sua fala, eu estou passando por algum sofrimento, e aí isso faz com que a pessoa procure ajuda e faz aumentar esse número de atendimento em acolhimento, né?
Então, a gente vai muito à escola, rapidinho, falar sobre bullying. Por quê? Bullying está associado à depressão, que está associado ao suicídio. E quando a gente fala antes, muitas crianças podem ser ajudadas sem que entrem num quadro severo de um sofrimento psíquico e adoecimento mental. Presidente. Vereador Silvio. Eu gostaria de agradecer a presença do Lucas e do Rodrigo, também da Thaís, de toda a equipe aí do CAPS-I. Eu gostaria de perguntar ao Lucas e ao Rodrigo sobre as características das pessoas que procuram, se tem alguma característica marcante, também a faixa etária, a faixa de idade dessas pessoas, e se é o familiar que procura ou a própria pessoa que está com o problema mental que ela procura, e também sobre a questão da depressão, se tem aumentado os casos de depressão, e esses casos de suicídio, eu sei que a gente não sabe a fundo o que leva a pessoa a cometer o suicídio, mas se a depressão ajuda a ela a tomar essa atitude drástica. E, de antemão, parabenizar o trabalho de vocês. Pode ser. Então, vou falar um pouquinho em relação à questão do adulto, né, do CAPS adulto. Né? Aí, a questão da faixa etária. Né? Em geral, adultos jovens. Né? Tem aumentado muito essa demanda de adultos jovens, ela é bem significativa, enfatizando a necessidade da gente ir até as universidades para falar sobre isso, porque geralmente são pessoas que estão ali na faixa etária de estarem cursando algum curso. Né? Em relação à característica, né, marcante, é muito difícil, porque a gente tem diversos tipos de transtornos psíquicos, psiquiátricos, né? E nem todos, na verdade a maioria, não tem uma característica específica. Né? Acho que a característica grande que a gente poderia definir seria sofrimento. Todos eles estão em um sofrimento muito grande e significativo. Acho que essa é a única característica que todos compartilham. Né? E aí, em relação a quem procura, em geral, as pessoas mesmo procuram, mas existe uma questão que é diferente, que é a questão do álcool e das drogas, que a gente também atende nos CAPS. Aí geralmente são os familiares, porque é muito difícil para o adicto, né, para o dependente químico, admitir que ele tem de fato um problema, e nesses casos geralmente são os familiares, geralmente tem muita resistência, a gente faz visitas nas casas, tem todo um trabalho de convencimento antes de começar de fato o tratamento com o paciente. A gente começa o tratamento com a família, né, para depois conseguir alcançar o paciente em si. Né? Mas essa é a única questão. Nas outras questões, geralmente, vem o familiar, vem o próprio paciente. Muitas vezes ele vem acompanhado, né? Até para um impulso mesmo. Né? A pessoa vai lá, dá força para que ele vá, para que ele procure o tratamento. Mas ele vai lá, ele chega até o serviço, a gente já faz o acolhimento e a gente já começa a fazer os encaminhamentos para os atendimentos daí. Posso fazer uma pergunta, presidente? Quero parabenizar e agradecer, né, o trabalho de vocês, que eu tenho assim, acompanhado alguns casos que são cuidados por vocês. A única coisa para ficar clara, assim, as pessoas, para que eles procurem o CAPS, principalmente o adulto, não necessariamente ele precisa de um encaminhamento médico de um psiquiatra. Não. Como o Lucas disse aqui, o CAPS é um serviço de portas abertas. Às vezes, sim, se você for até uma UBS e o atendimento ali identificar que é uma questão um pouco mais grave, precisa de um tratamento mais especializado, você vai chegar lá com encaminhamento. Nós estamos conversando demais com as escolas, isso tem ajudado muito também, né? E eles estão conhecendo, né, a comunidade escolar, conhecendo o trabalho do CAPS. Muitas vezes liga para a gente, fala, eu estou com um caso assim, então tá, já manda com encaminhamento. Mas é o que a gente fala na escola, se você estiver passando na frente do CAPS e quiser entrar e falar com um profissional sobre algo que você tem sentido, ou seus pensamentos que não estão muito legais, alguém vai te acolher, identificar a gravidade da situação e ver se é uma demanda nossa, você já vai ser provavelmente marcado um médico para você, inserido em uma oficina e dado andamento para o atendimento. Tá? Se for algo mais brando, mais leve, encaminhamos para
psicoterapia na UBS, no território da pessoa mesmo, né? Então é um serviço de portas abertas, tá? E falando, eu ia falar algo importante. Não liguem, é assim mesmo, tá? Enquanto pode falar, vereadora. Você lembra? Ah, perdão, só para do perfil, né? Elas estão rindo ali porque é sempre assim. Quando eu vou falar, mesmo numa palestra, numa formação, eu falo, gente, se eu travar no meio aqui, vocês não liguem, porque minha linha de raciocínio, às vezes, ela dá uma paradinha, mas volta ali. É que são muitas coisas. Eu digo sempre que eu gosto muito de falar sobre saúde mental, que é algo pertinente a todos nós, né? E o perfil, por exemplo, no CAPS-I, que é onde eu atuo, eu desafio muitas crianças na escola, né? Provoco muito eles e penso. A gente pensa tudo errado quando a gente pensa em saúde mental. A gente pensa em um estereótipo, é um tabu, assim como outros. A gente tem que falar sobre tudo, senão acaba virando tabu. E saúde mental, se a gente não falar, vira um tabuzinho, né? Que mais atrapalha do que ajuda. E o CAPS-I, se você for lá de segunda a quinta-feira, que é quando as oficinas acontecem, você vai entrar numa oficina e perceber lá meia dúzia, 10 crianças ou jovens, adolescentes, e não vai diferenciar em nada o que está acontecendo ali de uma atividade na escola, por exemplo. Né? Então a gente pensa errado. E por isso que, sabe qual é o primeiro passo para a gente ficar bem? Né? Empreender realmente um caminho que nos leve a ter saúde mental, que está extremamente ligado à qualidade de vida, né? É falar. Então o primeiro passo é a gente falar. A gente vive uma sociedade em que é meio que tabu também, falar de sentimento, falar de fragilidades. A gente tenta ser forte o tempo inteiro, isso é um erro, né? A meu ver, a gente precisa falar. Né, para a família, para o amigo, para o irmão, para o pai, para a mãe, para o namorado, para o marido. Eu não estou muito bem, não estou me sentindo muito bem, não tenho pensado coisas muito legais. Né? Então, o perfil de quem procura é esse aqui. É gente normal que está indo para a escola, que está indo para o trabalho, que está se relacionando no dia a dia e que pode vir a adoecer, né? Dos pensamentos, dos sentimentos, enfim. Tá, eu agradeço, só porque é diferente. Sempre quando a pessoa procura um tratamento, isso é para que fique gravado e as pessoas tenham conhecimento que quando qualquer doença que precisa de uma especialidade, ela tem que ter um encaminhamento na mão, não é isso? Primeiro, e é o contrário, o CAPS, que vocês, através, pelo que vocês disseram, tipo, se eu procuro, vocês vão perceber que eu preciso de um psiquiatra, vocês vão estar encaminhando. É isso, né? Muito importante, obrigada. Isso. Imagina, estamos à disposição. E, mais uma vez, obrigado por esse espaço para a nossa fala. Vereador Hugo. Só agradecer mesmo vocês terem vindo hoje aqui. Na verdade, eu participei de algumas reuniões com vocês, então hoje vocês vieram mais a título de esclarecimento, e até a vereadora Santina perguntou, vocês responderam mais ou menos, mas mais para esclarecer, para a população também ficar sabendo, quanto à demanda, vocês atendem então toda a demanda que aparecer no CAPS, vocês vão fazer pelo menos o acolhimento de toda a demanda espontânea que for ao CAPS, correto? E um questionamento sobre o tempo de atendimento, se há um padrão no atendimento, ou se ele é individualizado, direcionado para cada situação e para cada caso que aparecer lá. Mais a esclarecimento mesmo. Isso, todo mundo que procurar o CAPS vai passar pelo acolhimento. Nesse acolhimento, algum dos nossos técnicos vai fazer uma série de perguntas, vai tentar entender o caso. Se a gente perceber que é uma demanda para o CAPS, né, a gente já insere ele nas atividades que a gente fornece. Se a gente entender que não, que é uma coisa mais branda mesmo, como o Rodrigo falou, a gente faz os encaminhamentos para onde ele deve procurar esses atendimentos também. Mas todo mundo passa por um primeiro atendimento que a gente chama de acolhimento. Né? E aí, a outra questão... Então, a gente tem o plano terapêutico singular. Então, cada paciente tem um tratamento diferenciado. Alguns pacientes vão passar por exemplo, atendimentos psicológicos individuais, outros em atendimento psicológico de forma grupal, alguns vão ser semanais, alguns vão ser de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, conforme a necessidade. Né? A questão do atendimento médico
da mesma forma, ou uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e assim vai. Geralmente, quando a gente fala da questão do processo de alta, né, porque os pacientes, a gente sempre entende que eles vão melhorar e que eles não vão precisar do CAPS ao longo de uma vida inteira, né? Então, a gente faz um processo de alta. Esse processo de alta geralmente envolve a gente ficar espaçando os atendimentos para ver como que ele vai lidando com as demandas da vida, né? Às vezes vai tranquilo, às vezes não tão tranquilo, e volta a ter uma frequência maior, como um tratamento normal, né? Mas assim, não existe uma frequência padronizada. Cada paciente vai ter uma frequência diferente. Vale lembrar também aqui que já saiu faz bastante tempo a lógica no tratamento em saúde mental de médico, enfermeiro e psicólogo. É por isso que a nossa equipe lá tem terapeuta ocupacional, pedagogo, psicopedagogo, assistente social, porque para entender realmente esse sujeito em sua totalidade e complexidade, né? Então não é só médico, não é só enfermeiro, psicologia. Então as oficinas, nós temos oficinas de esportes, artes, meditação, academia, música. Então, realmente retomando a funcionalidade. E quem já está mais agravada a situação, com uma dificuldade no trabalho, na escola, é como o Lucas falou, vai ser voltando de novo, se tornando produtivo, funcional e tendo esse processo de alta para viver a vida e normalmente. Senhor presidente. João Alexandre. A maioria das perguntas que eu havia anotado já foram respondidas. Primeiramente, agradecendo a presença de vocês. Tinha anotado aqui sobre a formação dessas equipes, eu acho que já foi bem esclarecido. O atendimento ele é feito exclusivamente nas unidades do CAPS? Na verdade, não. Nós tentamos ao máximo e cada vez mais, como eu disse, além de formar, matriciar, ter a fala com a sociedade, também promover ações dessas pessoas, usuárias do serviço, não só ali, mas fora dali. Certo. Então, a gente vai ao cinema, a gente faz ações nessa roda de conversa na praça. Eles estão lá junto com a gente, porque senão a gente corre o risco de fazer uma coisa muito perigosa. O CAPS. A gente vem com essa reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, que a gente acabou agora de ter o dia 18 de maio, que lembra muito desse passado sombrio da história do tratamento que não tratava, né? A gente corre o risco de institucionalizar o usuário de serviço no CAPS. Né? Por quê? Porque se ele for para a casa dele e ele não está legal, e ele sai da casa dele somente para ir até o CAPS, isso eu estou falando, gente, de casos mais severos, tá? A maioria está indo para a escola, está trabalhando, não está tendo nada de perda social ou lá, né, no campo do trabalho. Mas se eu estou adoecido de um modo que já me prejudicou no trabalho, no estudo, eu só saio da minha casa para ir para o CAPS, isso não é legal. Eu acabo sendo institucionalizado. Eu não estou lá o tempo inteiro, mas todo dia quase eu vou lá. Então, a gente tenta cada vez mais propor atividades extra-CAPS, CAPS físico, né? E sair dali para outras atividades, para eles sentirem realmente que eles estão integrados e cada vez mais integrados à sociedade. Muito obrigado. Eu também havia anotado aqui sobre essa periodicidade do atendimento, acho que já foi esclarecido também, o perfil da pessoa acolhida, vocês também já esclareceram. Só gostaria que, da minha parte, para finalizar esse questionamento, eu já ouvi uma linha um tanto quanto conflitante, principalmente em relação às crianças que estão na rede pública, na rede de ensino, sobre o uso de medicamentos. Porque a reclamação fazia parte da seguinte situação, né? Que às vezes os profissionais, os psicólogos estavam recebendo bastante encaminhamento para se resolver com medicação problemas que não era necessário medicação. Se isso aí tem algum fundo de verdade, se há um certo costume, principalmente com as crianças, às vezes um pouquinho mais arteira, mais sapeca na sala de aula, já acha que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de necessidade nessa área. Esse é um ponto realmente extremamente importante quando a gente vai falar de saúde mental. Nós corremos, se você não estiver realmente estudando, buscando, pesquisando, entendendo como funciona isso, todo esse processo, algumas equipes ou locais podem correr o risco de voltar a centralizar
essa ideia de atendimento e tratamento em saúde mental a um médico, a um medicamento, um remédio. Não. A própria formação do CAPS prevê isso. Eu sou extremamente... nós, ainda bem que temos uma equipe muito alinhada e um médico também muito alinhado com ideias, né, bem progressistas no sentido de que não se cuida. Eu digo que é muito fácil adoecer, né, mentalmente hoje em dia, porque nossa sociedade está bastante doentinha. Eu sempre falo isso. Né? Tem um indiano, que eu esqueci o nome, um educador, que ele fala... Se você está bem adaptado a uma sociedade doente, né, pode ser que você esteja realmente adoecido. E é isso que eu vejo. Né? Eu digo que o lugar mais saudável que eu frequento é o CAPS. Né? Um pouco irônico para alguns. Mas lá as pessoas têm algum sofrimento, mas a gente se olha como gente, como ser humano. Então, a gente tenta se ajudar. E essa ajuda não parte da premissa de que você vai ser ajudado com o medicamento, não. Inclusive, nosso médico tem um alinhamento muito legal com a equipe, e se você, às vezes, brigam com ele porque querem remédio, né? E falam, não vou medicar. Né? Não é um caso para ser medicado. Às vezes, a gente vê uma situação familiar, um conflito que está gerando adoecimento. Então, a gente tem que atacar essas relações que estão doentias, né? E não dar um remédio que não vai resolver o problema que está causando o adoecimento. Então, é isso. Além da psicoterapia, se precisar de um medicamento, vai ter, né, receitado esse medicamento. Alguns casos realmente não tem como, precisa disso. As oficinas estão lá para ajudar, né, a fortalecer essas relações e deixar de lado o que está adoecendo para a pessoa ter suporte para seguir sua vida, né? E mesmo aqueles que estão medicados, crianças, adolescentes ou adultos, a gente vê diariamente um progressivo trabalho de desmedicalização. Então, mesmo aqueles que estão usando o medicamento, a gente trabalha alinhado com o nosso médico no sentido de cada vez mais tirar os medicamentos e não deixar a pessoa refém de medicamento. Porque, como eu disse anteriormente, a sociedade está bastante doente. Né? E eu digo outra coisa. Eu sou um grande repetidor de frases do CAPS. E eu digo que nem dinheiro e nem remédio vai salvar o mundo. Dinheiro tem para todo mundo. Nem todo mundo tem, mas tem. Então, se quiséssemos resolver com dinheiro, teria. E não está resolvendo. E medicamento é mais fácil que dinheiro para a gente conseguir. E também não está resolvendo, né, muitos problemas de muita gente. Então, a gente precisa, na verdade, reduzir medicalização, viver um modo de vida mais inteligente e, consequentemente, mais saudável. Tem outra frase que eu repito toda hora. Cuide bem da sua mente, nela que você mora. Né? Então, a gente tem que viver bem, empreender relações fortes, ter saúde mental para ter qualidade de vida. O vereador Silvio está pedindo já. Só uma última. O Silvio, depois em seguida, a vereadora. Uma última indagação para o Rodrigo aí sobre a questão, como ele disse, sobre a sociedade, com o advento das redes sociais, da internet, a questão da intolerância. Isso tem levado a um aumento maior aí dos casos de saúde mental, e se isso também leva à violência mesmo, violência em si, questão brigas e tal, dentro da família, tem a ver sobre isso? Ou o Lucas posso? Eu acho que uma grande questão que a gente pode acabar relacionando bastante à tolerância é a questão também do bullying. Né? É muito comum hoje o cyberbullying, né? Uma questão muito crescente mesmo, né? E é um problema cada vez mais crescente. O pessoal do CAPS infantil, tenho certeza, lida com isso com muito mais frequência do que eu, mas a gente também percebe que a intolerância, nas suas diversas formas, e as redes sociais, às vezes criam uma máscara que não é real, mas criam um distanciamento em que eu aparentemente posso ser grosseiro e agressivo, que é uma coisa que dificilmente eu faria, talvez, na vida, no mundo real, assim, né? No tete a tete, vamos dizer assim, mas eu me engrandeço, né, nesse contexto virtual e acabo ferindo muito as pessoas, né? Então, acho que essa questão é muito significativa, e aí a gente pode trabalhar também com a questão da violência, né? Que às vezes eu profiro alguma coisa que eu não acho ofensiva, só que a medida da ofensa não é de quem fala, é de quem ouve, né? Então, se foi ofensivo para quem eu direcionei a minha fala, eu estou fazendo um ato violento. Né? Eu estou sendo violento com alguém, pode não ser fisicamente, né? Mas tem muitas coisas que a gente às vezes preferia levar um tapa do que ouvir,
né? Porque magoa muito, machuca muito, né? Então isso é uma questão muito complexa, complicada, que a gente vê no nosso trabalho diariamente, e assim, é um problema, né? E com certeza pode acabar enfatizando ou auxiliando, né? Além disso, né, muitas vezes a pessoa que sofre o bullying ou que sofre esse tipo de violência não sente segurança de falar sobre isso. E quando a gente não fala sobre as coisas, elas ficam dentro da gente, elas podem ir para qualquer lugar. E isso é muito complicado. Por isso que a gente também sempre tem essa ideia de que a gente precisa falar sobre os nossos problemas. Falar é a solução. Voltando um pouquinho em relação à medicação, né? Eu gosto de falar, porque os pacientes muitas vezes eles vão querendo um medicamento. Eles querem o tratamento, mas eles querem um medicamento, porque o medicamento vai tirar a ansiedade, o medicamento, eles têm a ideia de que vai tirar as coisas ruins que ele está sentindo. E eu sempre gosto de falar que o medicamento ele tira o sintoma. Então, se eu estou ansioso, eu estou com taquicardia, eu estou sentindo uma angústia, uma pressão no peito, talvez, pode ser que o medicamento tire isso, mas o medicamento não trabalha na causa. O medicamento não tira aquilo que faz com que eu sinta essas coisas, né? A única coisa que faz com que eu vá trabalhar isso é a fala, é o meu autoconhecimento, eu ir me compreendendo, entendendo as coisas que estão me afetando e aprender a lidar com isso. No caso das crianças, elas são levadas no CAPS pela mãe. E eu já ouvi alguém falar, eu vou levar meu filho no CAPS porque ele tem problema. Que problema ele tem? Ele toma Ritalina. Eu já ouvi isso. Toma Ritalina. Então, o que eu pude observar que a criança é imperativa, é uma criança assim, como se diz, não é aquela criança quietinha, ele é elétrica, mas isso não caracteriza doença. E isso é confundido, por exemplo, por alguma família, alguma mãe, o imperatismo com saúde mental. Sim, na verdade, uma criança que tem alguma questão, sim, a ser observada, cuidada, mas de ordem cognitiva, como um transtorno, por exemplo, déficit de atenção, né? Às vezes mesmo associado com hiperatividade, não vai ser atendido no CAPS. Ele pode chegar lá, né? Isso, ele pode chegar lá e nós vamos fazer um acolhimento, mas ele provavelmente vai ser encaminhado para um neuropediatra, né? Não entra dentro do nosso protocolo, entra sim. Nós podemos atender uma criança com TDA ou TDAH se tiver outra comorbidade associada, né? Que entre dentro realmente dos transtornos de ordem mental que o CAPS cuida, que o CAPS trata, né? Mas hoje, e a gente entra na questão da medicalização, né? Qualquer coisa a gente, infelizmente, nós vivemos uma... parece piada falar isso, mas é verdade. Às vezes tem criança ou adolescente, nunca foi dado limite para ele, e aí a gente quer levar para um psiquiatra depois, né? Não é por aí. Existem, por isso que a gente tem que falar sobre as coisas, para esclarecer as coisas. Das duas maneiras isso acontece. A gente valoriza o que não precisa, muitas vezes, de tanto valor, e não dá atenção para o que precisa de muita atenção. Então, alguém fala para nós que está em sofrimento, às vezes a gente não acredita, né? E negligencia uma pessoa que está precisando de um atendimento rapidamente, né? Então, a gente tem que dar valor. Mas, às vezes, não é tudo que vai ser tratado por um médico especialista, de uma ordem ou outra, e nem medicado. E, às vezes, porque o outro tem um modo um pouco diferente, isso eu estou falando de, às vezes, alguém que nem tem um diagnóstico de TDAH, e a gente, às vezes, quer que tenha, para poder dar um remédio para ele funcionar da maneira que eu quero, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa visão bastante profunda, investigativa, para saber o que está causando aquilo, tá? Mas, no primeiro momento, TDA... não vai passar por um neuropediatra, é uma questão cognitiva. Se tiver outra comorbidade, vai ser atendida por nós, mas não necessariamente. Tá? Confunde. É por isso que a gente está entendendo, é por isso que a gente gosta de vir falar, né? Esclarecer umas dúvidas, está na escola, está na faculdade, porque a gente fala pouco e não entende realmente. Assim, e não é culpa de ninguém.
Inclusive é nossa função, por isso que a gente não quer ficar lá só cuidando de quem está chegando lá, porque a gente pode ir conversar. Isso aqui não é uma palestra, é um bate-papo, né? Eu trouxe aqui, ó, o CAPES é assim, o Lucas falou, a gente falou, alguém tem uma dúvida, e a gente vai, né, se formando, entendendo. Isso faz também o contrário. De repente eu levo alguém no CAPES que não precisa de um atendimento do CAPES. Só que essa fala, de repente, faz alguém, na escola acontece muito. A gente fala sobre saúde mental, imediatamente, acabou a fala, saí da sala, ou qualquer outro profissional, e eles vêm, me identifiquei com a sua fala e estou precisando de ajuda. Se a gente não tivesse ido lá falar, de repente eles não iam saber que eles estavam precisando de ajuda. Então falar é a chave, né, para a gente avançar nos tratamentos e nas discussões. Bom, é evidente que nós não estamos aqui num concurso. Mas eu confesso de que, se for analisar a colocação que vocês fizeram, brilhante colocação, competente, de 1 a 10, eu dou 10 para vocês dois. E a sua equipe, que é o CAPES, também. Nós ficamos muito agradecidos pela presença. Essa casa sempre estará de portas abertas, à disposição aí, tanto a presidência como os demais vereadores, vereadoras. E naquilo que for possível, nós estaremos sempre prontos aqui. Eu gostaria de convidar agora para nós registrarmos essa presença importante aqui conosco. E encerrando a sessão, é evidente, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. E convido agora o nosso assessor de imprensa, o Diego, mas não é o Diego Maradona, é o Diego, nosso assessor. E convido vocês para registrar conosco também aqui, com a presença aqui na nossa mesa aqui.